Olá, boa tarde, terça-feira, 19 de maio, começando agora mais uma transmissão ao vivo realizada pela Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. A Caixa começou a pagar um novo lote da primeira parcela a 8,3 milhões de beneficiários. Serão mais de 5 bilhões de reais creditados nas contas. Nossa entrevista sobre o assunto é com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé. Boa tarde a todos. O calendário, esse pagamento, esse novo pagamento, segue um calendário também? Tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, nós temos algo muito bem definido. Nós temos 3 calendários que são o primeiro calendário do Bolsa Família. Neste calendário do Bolsa Família, que começou ontem, nós estamos pagando ao redor de 1,9 milhão de pessoas por dia. Então, começamos na segunda-feira, com o final do NIS, do número 1. Hoje, na segunda-feira, estamos pagando o final do número 2, e vamos assim até sexta-feira da semana que vem. Hoje nós começamos a pagar o 1/12, ou seja, quem nasceu em janeiro, daqueles 8,3 milhões de brasileiros que receberam da parcela 1, do último lote que nós recebemos da Dataprev do Ministério da Cidadania, e que dá ao redor de 700 mil pessoas, dado que são 12 meses no ano. Então, hoje estamos pagando ao redor de 2,6 milhões de brasileiros. E como vamos demonstrar no final, absolutamente nenhuma fila, né? E as filas que existiram foi antes das agências abrirem, mas nada comparável ao que foi há um mês atrás. Então, basicamente, 100% das agências sem filas, o que demonstra que acertamos na estratégia de espaçar o pagamento e não concentrar na data do Bolsa Família aqueles, em especial, que não tinham conta antes, que normalmente precisam de um maior atendimento. Então, nós temos uma apresentação, né, Tatiana? Se você puder passar, eu agradeço. Muito obrigado. Se puder passar. Pode passar, por favor. Então, para reforçar, nós temos uma vez, um mês a cada dia. Então, começou ontem, no dia 19 de maio, uma terça-feira, para os nascidos em janeiro. Hoje, na quarta-feira, na verdade, hoje é terça-feira, né? 19 de maio. Então, na verdade, é isso. Começamos os nascidos em janeiro, hoje, terça-feira, dia 19 de maio. Amanhã, na quarta-feira, no dia 20 de maio, serão os nascidos em fevereiro. Reforçando, quem nasceu em janeiro também pode sacar amanhã. Só quem não pode sacar, por exemplo, hoje, é quem nasceu em qualquer mês, não seja janeiro. E aí nós vamos evoluindo, abriremos no sábado e faremos 3 meses de pagamento, maio, junho e julho, e isso dá e reforça o nosso pensamento. Sempre pagar entre 2 e 2,5 milhões de pessoas. Então, estamos pagando hoje 1,9 milhão do Bolsa Família, mais 700 mil pessoas desse novo lote da parcela 1. E no sábado, teremos isso pelas próximas 2 semanas, até a sexta-feira, dia 29, quando estaremos pagando quem nasceu em dezembro, na parcela 1. E no sábado, que não tem o pagamento do Bolsa Família, vamos acumular 3 meses de pagamento, maio, junho e julho. Então, teremos ao redor de 2,1 milhões de brasileiros que vão receber, porque é ao redor de 700 mil pessoas por mês. 12 vezes 700 dá 8,4, mais ou menos os 8,3 milhões de pessoas. Pode passar, por favor. Aí, lembrando que quem está recebendo agora a primeira parcela não irá receber a segunda parcela agora, então deve esperar um mês, ao redor de um mês,
mas é importante reforçar que este calendário agora que nós vamos falar sobre a segunda parcela não se aplica a quem está recebendo nos próximos dias ou a partir de hoje a primeira parcela. Pode passar, por favor? Então, o calendário do Bolsa Família, como nós falamos, é de segunda a sexta desta semana e segunda a sexta da semana que vem. São 10 dias úteis, de acordo com o último número do NIS, e pode, da mesma maneira, hoje, quem tem o final 1, que pode receber nos outros dias, e assim por diante. Pode passar, por favor. Hoje, na verdade, é terça-feira, já é o final 2. Volta um, por favor. Ontem, segunda-feira, já pagamos aqueles com o número 1 no final do NIS. 1,9 milhão de pessoas já têm o dinheiro nas suas contas e podem sacar. Hoje, mais 1,9 milhão de pessoas, ou seja, 3,8 milhões de pessoas já receberam as suas parcelas do Bolsa Família. Então, este calendário do Bolsa Família, muito importante reforçar, não foi alterado, sempre da mesma maneira, há mais de 10 anos. Então, quem recebe pelo Bolsa Família, mesmo calendário, a diferença é o valor que vai receber. Pode passar, por favor? Esse slide agora fala sobre a parcela 2 dos depósitos nas suas contas. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 20 de maio, nós faremos os depósitos naquelas pessoas nascidas em janeiro ou fevereiro, são ao redor de 5 milhões de brasileiros, todos receberão em uma conta digital que já foi aberta. Já tínhamos aberto para 20 milhões de pessoas, já abrimos para mais de 10 milhões, que eram aquelas pessoas que já tinham conta na Caixa ou em outro banco. Então, estas pessoas vão receber o depósito na quarta-feira, nascidos em janeiro e fevereiro, na quinta, em março e abril, na sexta, maio e junho, sábado, segunda e até terça-feira da semana que vem. Reforçamos que o dinheiro que será depositado pode ser utilizado para pagamento de contas de água, luz, gás, telefone e também nos pagamentos de diversos sites de vestuários, ou seja, roupas, de alimentação, de remédios. Então, nós estamos incentivando o pagamento via digital, também em linha com a redução das filas e das aglomerações. Pode passar, por favor. E aí, na página 7, vem o calendário do saque em dinheiro para este grupo. Ou seja, esses 30 milhões de brasileiros, para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril, eles vão poder receber alguma coisa? Eles vão poder receber a partir do dia 30 de maio. Então, a partir do dia 30 de maio, eles receberão para aqueles nascidos em janeiro. Então, nós teremos 12 dias para o pagamento em dinheiro das pessoas, esses mais de 30 milhões de brasileiros que receberam via conta digital. Ou seja, importante, a partir de amanhã, na quarta-feira, estas pessoas receberão o depósito na conta, mas o saque efetivo em dinheiro só poderá a partir do sábado da outra semana, dia 30 de maio, para os nascidos em janeiro, e cada dia um mês subsequente. Então, fevereiro na segunda-feira, dia 1º de junho, e sempre ao redor de 2,5 milhões, 2.600.000 pessoas por dia. E vamos terminar assim no sábado, dia 13 de junho. Ou seja, para reforçar, o dinheiro já estará na conta a partir desta quarta-feira, nascidos em janeiro e fevereiro, e até terça-feira da semana que vem. Este dinheiro pode ser utilizado pelo aplicativo do Caixa Tem para realizar
pagamentos de contas, as mais diversos, fazer compras na internet. Não poderá ser feito nem DOC, nenhuma transferência interbancária, exatamente porque as transferências interbancárias significariam as filas de uma maneira desordenada, que é o que a gente quer evitar. Este grupo, que vai começar a sacar em dinheiro a partir do sábado, dia 30 de maio, uma parte sensível, também é formado por pessoas com pouquíssimo conhecimento, treinamento, e que estão tendo pela primeira vez uma conta digital. Então, nós quisemos separar esses dois grupos e temos uma expectativa muito grande de que a redução nas filas e nas aglomerações, que nós já vimos ontem e estamos vendo de novo hoje, continuará. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Bem, aqui, esse gráfico que nós temos é, de novo, uma demonstração empírica, matemática, do saque da poupança social até as 2 horas da tarde e demonstra que esta separação que nós fizemos faz com que não tenhamos aquela grande demanda concentrada de 2, 3 semanas atrás. Então, mesmo assim, pode passar, por favor, slide 10. Temos ainda um pagamento relevante, mas não é comparável àquele volume que nós tivemos há 2, 3 semanas atrás. E por quê? Não só tivemos uma melhora sensível na operacionalização, no entendimento da questão tecnológica, mas também separamos em mais tempo para que as pessoas pudessem se organizar, e é muito importante também dizer que antes, mais da metade das filas vinha de pessoas que tinham dúvidas. Então, nós conseguimos uma redução também por deixar muito mais claro quando que as pessoas poderiam sacar. Além disso, nós já temos, dos 100 milhões que se cadastraram, a grande maioria, 60 milhões, já foram aceitos, ao redor de 30 milhões não foram aceitos, e os outros 10 milhões estão em análise pela segunda ou terceira vez. Mas temos um valor muito menor, 1 ou 2 milhões no máximo, que fizeram o cadastro pela primeira vez. Então, basicamente, todos ou já foram aceitos, ou tem alguma questão da lei que é muito claro e aí não poderão ser aceitos, uma parcela pequena ainda tem algum tipo de dúvida e está em análise. Mas hoje é uma parcela muito pequena, o que não acontecia há 3 semanas atrás, quando a grande maioria ainda não tinha recebido. Então, isso também ajuda muito na redução das filas. Pode passar, por favor. Então, esse slide demonstra o que nós falamos. O total dos saques via o Caixa Tem de 8 milhões, mais transferências na própria Caixa Econômica Federal, que aconteceram de uma maneira muito forte e que não vão acontecer dessa vez, somaram quase 9 milhões, e DOCs e TED para outros bancos, quase 5 milhões. Então, entendemos que também teremos uma normalização, continuaremos normalizando muito mais dessa vez. Pode passar, por favor. Do auxílio emergencial da parcela 1. Porque esse aqui do auxílio emergencial é dentro das pessoas, dos 8,3 milhões de pessoas, hoje 700 mil estão recebendo, que é exatamente essa parte de 1/12 que nasceu em janeiro. Exatamente. Pode passar, por favor. Isso soma mais de 51 milhões de pessoas, obviamente 700 mil que estão recebendo pela segunda vez. Então, aqui é o agregado de tudo que nós já pagamos, da parcela 1, são 51, na verdade, aqui na parcela 1 só receberam uma vez. Então, esse slide aqui, que ainda não tinha visto, é um slide agregado da parcela 1. Então,
já pagamos na parcela 1 51 milhões de brasileiros, mais de 36 bilhões de reais em valor. Qual é o número aqui? Nós vamos chegar até o final da outra semana com quase 59 milhões de pessoas que terão recebido a parcela 1, porque a cada dia estará se somando mais 700 mil. Pode passar, por favor. E aqui é da parcela 2. Pagamos hoje a segunda parcela no Bolsa Família para 1,9 milhão de pessoas. Pode passar, por favor. Então, como já pagamos ontem a primeira parcela e hoje a segunda parcela, chegamos a 3,8 milhões de pessoas, de brasileiros, que já receberam a parcela 2. Pode passar, por favor. Aqui, esse slide significa que 51 milhões de brasileiros já receberam. A quantidade de pagamentos é a soma, na verdade, ou seja, 3,8 milhões de brasileiros já receberam também a segunda parcela. Então, isso daqui demonstra que, no caso do Bolsa Família, nós já tivemos mais pessoas que receberam as duas parcelas. Então, o total de pagamentos é de 54,8 milhões de pessoas. 51 milhões no total receberam a parcela 1 ou a parcela 2, e um valor total de 39,2 bilhões de reais. Pode passar, por favor. Foram mais de 100 milhões de cadastros processados, sendo que nós tivemos ao redor de 20 milhões de pessoas do Bolsa Família, 10 milhões do cadastro único. É um número muito grande. Pode passar, por favor. 86 milhões de pessoas realizaram o download do auxílio emergencial, 94 milhões de CPFs únicos realizaram o download do Caixa Tem. Isso basicamente é 2 em cada 3 adultos no Brasil. As visitas ao site já quase chegaram a 1 bilhão de visitas e 185 milhões de ligações para o canal 111. Todos números relevantes, claramente, pessoas ligando mais uma vez, visitando o site mais de uma vez. Pode passar, por favor. 96%, esse número não aumenta muito, então 96% dos 50 milhões já movimentaram 100% dos seus recursos. Então, 4% não movimentaram, mas esse é até um número bem alto, né? Normalmente, sempre algumas pessoas acabam não pegando, não movimentando, mas esse 96% é um indicador bem relevante. Pode passar, por favor? Pode falar, Cristiano. Bom, aqui tem um outro benefício um outro auxílio emergencial para preservação do emprego e da renda. Então, outro benefício que a Caixa está atuando como agente pagador. Esse benefício, ele está sendo tratado junto ao Ministério da Economia, a gestão é do Ministério da Economia, e aqui também nós temos também um papel relevante aí da Dataprev. Então, esse benefício, ele é pago para todos os trabalhadores que fizerem um acordo de trabalho com seus empregadores, e que nesse acordo haja ou suspensão da carteira de trabalho, né, suspensão do contrato, ou uma redução da carga horária, da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário desse empregado. Então, o empregado e o empregador fazem esse acordo precisa estar registrado pelo empregador no site do Ministério da Economia, e depois disso, após 30 dias, o empregado recebe, então, esse auxílio, que ele é um auxílio variável, tá? Ele varia de R$ 261 a R$ 1.813, dependendo do salário do empregador e de que tipo de acordo que foi feito. Se foi suspensão ou se foi redução e qual é o percentual dessa redução. Então, esse auxílio é muito importante porque o trabalhador recebe ou 2 parcelas, no caso de suspensão,
ou 3 parcelas no caso de redução de jornada de trabalho. E o empregador precisa, pelo mesmo período, garantir esse tempo de emprego para o empregador. Ou seja, o governo, nesse programa, está dando um auxílio para a manutenção desse emprego, dando um fôlego para o empregador e ainda garantindo, por igual período, que a duração desse contrato de trabalho. Ou seja, se a pessoa recebe o auxílio por 3 meses, ela tem a garantia do emprego por 6 meses. Nós começamos a fazer esse pagamento no dia 4 de abril desse mês, porque foi 30 dias depois dos primeiros acordos cadastrados lá no site da Economia. A lei foi divulgada no dia 1º, publicada no dia 1º de abril, então, a partir do dia 1º de maio, os empregados começaram a ter direito a esse auxílio. Esse auxílio vai durar pode ser cadastrado novos acordos até que se dure o período da pandemia, e até o momento nós já pagamos aí, acho que, não sei se está na apresentação, mas nós já pagamos, então, 1,8 milhões de empregados, a primeira parcela, e no valor de 1,8 bilhões. Então, vocês veem que a média do benefício tem sido em torno de R$1.000. E pode passar, por favor? E o que a Caixa paga? Quem a Caixa paga, né? Na hora do cadastro que o empregador faz no site da Economia, ele indica a conta bancária do seu empregado. Se ele indicar conta na Caixa, a Caixa que fará esse pagamento. Se ele indicar Banco do Brasil ou outros bancos, quem fará o pagamento é o Banco do Brasil. Ele emite DOC para os demais bancos, mas passa a ser responsabilidade do Banco do Brasil. A Caixa também recebe a parcela dos trabalhadores que não são bancarizados, que não têm conta em nenhum banco. Então, nós estamos fazendo o pagamento daqueles que têm conta na Caixa e dos que não têm conta. E isso que concluir aí os 1,8 milhão de trabalhadores. Para aqueles que não têm conta, nós abrimos uma poupança digital e da mesma maneira que o auxílio emergencial, o empregado tem o direito de usar, pelo Caixa Tem, a movimentação, e também está aberto o saque, sem um calendário. No momento que ele recebe, ele tem acesso tanto para a movimentação da forma digital, como do saque. E aí o volume é muito menor, né? Mas é um volume importante, o programa é importante, ele é bastante pulverizado, porque a cada dia nós temos entrada de novos acordos e, consequentemente, novos beneficiários. É isso. Muito bom. Excelente. Pode passar, por favor. São as 629 mil contas digitais. Aproximadamente, vocês veem que é esperado que 1/3 do público pago pela Caixa não tenha conta nesse programa. Isso. O que é importante reforçar aqui é que esse é um programa muito relevante, é um programa onde a Caixa tem um orgulho enorme de ser o banco que atende aos correntistas da Caixa e aqueles que não tinham conta corrente. O Banco do Brasil faz para aqueles que têm conta no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco, além do Banco do Brasil e da Caixa. E, mesmo assim, no auxílio emergencial, nós já abrimos mais de 30 milhões de contas digitais. Então, são programas com escalas diferentes, mas ambos muito importantes, e nós temos esse orgulho de estar sempre junto da população, em especial da população mais carente e com algum tipo de problema, mesmo que temporal. Pode passar, por favor? Aqui que precisa de telescópio para ler. Bonita. Aqui nós temos, então, a mesma de ontem. Vila Rica, no Mato Grosso, nessa semana, Viseu, no Pará, Buriticupu, no Maranhão, Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Obrigado, Tatiana. Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, nessa semana. Na semana que vem, Santana do Paraíso, Minas Gerais. Monte Alegre, no Pará. Viseu, no Pará. Coroatá, no Maranhão. Porto de Mós, no Pará. Mato Grosso do Sul, em Itaporá. Por um acaso são 6. Normalmente são 5 caminhões. Eu acho que aqui
Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que a gente... Ah, chegou no sexto? E aí, na terceira semana, tem 4, que são Brasília de Minas, Itapecuru Mirim, Brasília de Minas e Minas, Itapecuru Mirim no Maranhão, Porto de Mós no Pará, Santa Luzia no Maranhão. A gente vai dar uma olhada, porque que na terceira semana só tem 4 caminhões. Não sei se... A gente vai dar uma olhada, amanhã a gente vai revisar esse slide aqui. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem alguns slides. A gente coloca aqui porque é muito claro. Pode botar grande, por favor, eu prefiro. Pode. Isso, sim mesmo. Então, Bezerra de Menezes, no Ceará, às 7 horas da manhã. Assis, em São Paulo, às 7h05. São alguns, acho que a gente tem aqui poucas páginas hoje, mas no Brasil inteiro, na região Nordeste, na região Norte, São Paulo e Rio, nós tivemos as agências, eu recebo essas fotos desde muito cedo, 6h30, 7 horas da manhã. Basicamente, a gente não tinha fila, e nas agências que tinha fila, rapidamente elas foram resolvidas. Então, Bezerra de Menezes, no Ceará, Assis, em São Paulo, às 2, 7 horas da manhã, sem fila nenhuma. Pode passar, por favor. Litoral Norte, no Alagoas, 7, 8 da manhã, sem fila. Santo André, em São Paulo, 7, 9. São sempre essas fotos de agências que tinham bastante fila 2, 3 semanas atrás. Então, nós estamos colocando todas as agências de grande movimento. Pode passar, por favor. Ana Lúcia, em Minas Gerais, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 7 horas da manhã. Por que às 7? A agência abre às 8. E o que acontecia 2, 3 semanas atrás é que várias pessoas chegavam de madrugada com o receio de não ser atendidas. Então, aqui nós estamos demonstrando, por meio de fotos, que essa é uma situação que não acontece mais. Não estou dizendo que nas 4.200 agências tem 0 fila em cada uma das 4.200. O que eu estou dizendo é que não é uma generalização, e mesmo nas agências que tenham fila no começo, elas são resolvidas rapidamente durante o dia. Porque Duque de Caxias, eu sou carioca, sem dúvida nenhuma, um lugar que sempre vai ter mais movimento. E aqui a gente está vendo 711, uma agência que sempre teve muito movimento, que não tem aglomeração. Pode passar nenhum. Pode passar, por favor. Jatiuca, em Alagoas, também nenhuma fila. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 0 fila. Pode passar, por favor, às 2 e 7 horas da manhã. Ceilândia, essa agência bem cheia, bem cheia. Várias pessoas da matriz ajudaram, inclusive. 0 fila, 7 horas da manhã. Você teve onde? Em Ceilândia. Estava assim? Não. Mas foi no pico de 7 milhões de pessoas, né, atendidas no mesmo dia. Exatamente. Então, é importante, a própria Tatiana esteve vice-presidente, como vários, eu também, visitei mais de 50 agências, e aí dá para comparar? Não dá para comparar, eu acho que é uma demonstração empírica, matemática, fotográfica, de como a gente minimizou ou resolveu uma situação. De novo, o fato de você pagar 2,5 milhões de pessoas, que nenhum banco tem essa condição. Nós estamos trabalhando de 8 da manhã às 2 da tarde, aos sábados, aos feriados, mas a consequência é isso. Pode deixar ela maior, por favor. Nanindeua, no Pará, às 7h20, também basicamente sem fila. Vista Alegre, no Rio de Janeiro, 7h48, pode passar. Nós temos, na verdade, mais 50 páginas para passar. Acho que o pessoal, tanto na região Norte quanto na região Nordeste, a realidade foi filas basicamente inexistentes. E também quero agradecer às prefeituras, essa parceria com mais de 1.120 prefeituras, é muito importante. Nós aqui mostramos só as agências que, de uma maneira ou de outra, acho que não sei se tem a parceria ou não, mas várias das agências
tem toldo, e nos toldos as pessoas podem se defender, podem estar mais acolhidas. Então, essa parceria também, muitas vezes, talvez alguma dessas cidades, certamente, a relação com as prefeituras certamente existe, não tem dúvida nenhuma, eles ajudam muito, muitas vezes é uma ajuda do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de policiamento, do ponto de vista de fechar uma parte da rua. Então, eu fico muito orgulhoso dessa relação de parceria da Caixa Econômica Federal com as prefeituras no Brasil, mais de 1.100, e mesmo as que nós não fechamos de uma maneira explícita, existe sempre a boa vontade dos poderes públicos estaduais e municipais com a Caixa Econômica Federal nesse pagamento do auxílio emergencial. Eu acho que a gente terminou. Estamos aqui para algumas perguntas. Muito obrigado. Então, vamos começar com as perguntas. A Gabriele, da Rádio Bandeirantes, ela pergunta sobre o funcionamento das agências em São Paulo. As agências da Caixa vão continuar abertas no feriado de São Paulo? Sim. Como nós já abrimos aos sábados, aqui o nosso objetivo é equilibrar o auxílio financeiro, que é fundamental para 60 milhões de brasileiros. Para que nós tenhamos uma noção, nós realizamos o até então maior pagamento da história do Brasil, 60 milhões de brasileiros, do saque imediato, do FGTS, que aconteceu entre setembro do ano passado e março desse ano. 60 milhões de brasileiros foram beneficiados. Durante 6 meses nós realizamos o pagamento e tivemos 2 meses para nos preparar. Agora, até hoje, temos 59 milhões de brasileiros beneficiados e nós tivemos 5 dias para nos preparar, porque a lei foi promulgada no dia 2 de abril e no dia 7 nós já estávamos com o aplicativo do auxílio emergencial e no dia 9 de abril nós já começamos a pagar 2,5 milhões de pessoas. Então, aqui em 7 dias nós já estávamos pagando e todo mês iremos pagar pelo menos 59 milhões de brasileiros, algo que demoramos 6 meses para pagar e que tinha sido recorde no Brasil. Então, para pagar 59 milhões de brasileiros e equilibrar com a questão da saúde, porque ninguém quer ver aglomerações, ninguém quer ver aquelas filas, nós temos que estar abertos. Não existe a possibilidade de pagar tanta gente em absolutamente poucos dias. Então, a decisão é clara da Caixa Econômica Federal, amparada por todas as questões legais, amparada por todas as questões de contato, de defesa dos funcionários, dos clientes. Vamos abrir sim. Vamos manter todo o calendário, não alteraremos nada. Então, vamos abrir focados no serviço do auxílio emergencial, como se nada tivesse acontecido de diferente, porque a Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais carentes. Então, abriremos normalmente, de 8 da manhã às 2 da tarde. A Letícia Sé, repórter do portal IG, pergunta o seguinte: sobre os dados de infecção de funcionários na Caixa pelo Brasil, divulgados pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, como a Caixa se posiciona quanto aos funcionários ficando infectados e morrendo de Covid-19? Quais são as medidas de proteção à saúde dos funcionários neste momento e aos terceirizados? Nós tivemos algumas pessoas que ficaram doentes, alguns deles que não estavam trabalhando, que estavam em home office, que estavam viajando, e alguns que estão trabalhando. Nós temos total preparo em termos de álcool gel, em termos de luva, em termos de máscara, em termos de uma outra máscara de acrílico,
1.100 máscaras de acrílico, ainda com a proteção extra para aqueles que estão tendo contato presencial. Eu falo com todos os clientes, todos os nossos funcionários, basicamente todos que ficaram doentes, com aqueles que foram para a UTI, e nós tivemos, sim, 4 casos até agora de pessoas que faleceram. Nem todos, um deles estava cedido até para uma associação de funcionários, então não estava trabalhando no banco. É algo que nos deixa, sem dúvida nenhuma, muito impactados, porque nós somos uma família, mas nem todos, inclusive, estavam no trabalho direto, já estavam no home office. Então, esta é uma realidade, sim, mas é uma realidade que poderia acontecer independente desse atendimento, como em outros bancos também perderam funcionários e não estão com este tipo de atendimento que nós estamos. Então, nós realizamos o máximo de proteção possível para os funcionários. E exatamente por isso, nós estamos espaçando o pagamento para que consigamos fazer como vocês viram. Não tem fila. Se vocês vissem o funcionamento da Caixa até antes do coronavírus, muitas vezes vocês veriam filas maiores do que estão acontecendo agora. Então, nós estamos, sim, com o máximo de proteção possível, temos tudo que for possível para proteger a saúde dos funcionários, nós realizamos de investimento sempre, e temos uma atenção máxima. Então, a Caixa fará sempre o máximo possível para proteger os seus funcionários, porque nós somos uma família. E isso é uma coisa muito clara, e um dos motivos porque eu mesmo sempre defendi os nossos funcionários, e houve uma alteração no calendário de pagamento para que este novo calendário seja um calendário que minimize as filas e aumente ao máximo a proteção da população e dos funcionários. A Nani Cox, da Rádio Jovem Pan, pergunta o seguinte: temos relatos de pessoas que ainda estão com a situação em análise desde a abertura do sistema. Nesse caso, houve problema com as informações, mas as pessoas já atualizaram e seguem em análise. Há previsão para que eles recebam o retorno? Importante pergunta. Então, como é que acontece isso? Nós, na Caixa, realizamos o cadastro e a Dataprévia, o Ministério da Cidadania, realizam a análise do cadastro. Depois eles enviam de novo à Caixa Econômica Federal com a situação: aprovado, nós pagamos; não aprovado, em definitivo, não; e em análise, porque existe algum tipo de dúvida que pode ser recadastrado. Como eu falei antes, nós temos ao redor de 100 milhões de pessoas que se cadastraram, 60 milhões ao redor foram aprovadas, ao redor de 30 milhões não foram aprovadas, foram negadas, e ao redor de 10 milhões estão ou em análise, a grande maioria, ou sendo analisadas pela primeira vez. Esta análise, aqueles que estão em análise, que, de novo, são menos de 10% do total, esta é uma resposta que nós não podemos dar, porque quem realiza toda a análise é a Dataprévia e o Ministério da Cidadania. Mas, de novo, dos 100 milhões de brasileiros, mais de 90% tem uma resposta definitiva, seja a grande maioria em receber o benefício, seja vários que não podem receber. Por exemplo, ganharam mais de R$28 mil em 2018. Então, não tem o que fazer, porque a lei é clara. Ou tem mais de 3 salários mínimos de renda da família. Também não tem o que fazer, porque a lei é clara. Então, as questões onde a lei é clara, não cabe muito menos a Caixa, que não é quem faz essa análise. Então, para reforçar, mais de 90% das pessoas já têm a resposta positiva de recebimento ou negativa de que
não se enquadram em definitivo na lei. Agora, o que eu mais vejo hoje são dúvidas de pessoas que estavam empregadas e que perderam o emprego desde o dia 2 de abril. Estas pessoas, sim, irão receber o seu benefício. Agora, o que pode acontecer é ter algum tipo de espera para que a Receita valide esta nova situação de desemprego da pessoa. Então, o que é importante é, até o dia 3 de julho, nós iremos continuar cadastrando e a validação feita pela DataPrev. Então, todas as pessoas que se cadastrarem até o dia 3 de julho terão a possibilidade de receber, e aí sempre, as 3 parcelas. Ou seja, quem se cadastrar e for validado terá o direito às 3 parcelas. Ok. O João Neto, do SBT, pergunta o seguinte: quem são as pessoas que recebem a primeira parcela a partir de hoje? São pessoas que fizeram o cadastro e tiveram a análise e a aprovação por último, já neste mês? Sim, a maioria são pessoas que fizeram um segundo cadastramento, porque a grande maioria daqueles que receberam até 30 de abril foram aqueles que se cadastraram na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Mas, lembra, nós tivemos no começo um problema grande por os CPFs que eram inválidos por alguma questão na Justiça Eleitoral. A pessoa não tinha votado 3 anos seguidos, tinha algum tipo de problema com a Justiça Eleitoral, e nós resolvemos isso, o Ministério da Cidadania, em uma semana, quando ficou claro que isso era um problema grave. Se eu não me engano, em uma semana, 10 dias, houve uma autorização, a Receita liberou, talvez por 90 dias, não vou lembrar no detalhe. Então, os CPFs ficaram validados, puderam ser cadastrados, e esse foi um lote posterior. Então, esta é uma pergunta que quem consegue responder de uma maneira clara é a DataPrev, o Ministério da Cidadania, mas sim, nós estamos pagando agora aquelas pessoas que se cadastraram por último e provavelmente a grande maioria se cadastrou pela segunda vez ou terceira vez depois de ter recebido dados de inconclusivo, ou aquele grupo que não poderia se cadastrar porque tinha uma invalidação do CPF, e a maior o maior momento onde se validou os CPFs foi exatamente quando a Justiça, quando a Receita Federal permitiu que essas questões com a Justiça Federal não fossem levadas em conta para essa questão do pagamento do auxílio emergencial. Okay. A Marília, da revista Exame, pergunta o seguinte: a partir da segunda parcela, quem optou por receber na conta de outro banco não vai mais poder receber? Vai ter que acessar o conta digital da Caixa? O que mudou? Ótima pergunta. O que mudou é simples. Até a data de saque efetivo na agência, ou seja, a partir de quarta-feira de amanhã, quem nasceu em janeiro ou fevereiro terá o seu dinheiro depositado na conta digital, até terça-feira da semana que vem. Estas pessoas já terão o seu dinheiro para realizar pagamentos de contas, compras na internet. Então, durante uma semana, até o dia 30 de maio, quando quem nasceu em janeiro poderá sacar de fato, então, nos próximos uma semana, 10 dias, neste intervalo, se a pessoa quiser já consumir o dinheiro, comprando algumas coisas, roupas, alimentos, medicamentos pela internet, ou pagando contas, água, luz, gás, telefone, ela já pode utilizar a conta digital. Para sacar, vai só poder fazer a partir do dia 30 de maio. Isto não é uma mudança, porque há um mês atrás, na parcela 1, era basicamente isso. Nós depositamos o dinheiro
mas o saque só poderia acontecer após uma determinada data. O que aconteceu naquele momento foi que nós permitimos os DOCs. Então, o que aconteceu? 70% dos casos. As pessoas realizavam um DOC para uma conta de um amigo, de uma amiga, de um familiar, que não era recipiente do auxílio emergencial, e esta pessoa realizava o saque. Então, de fato, aqueles 10 dias que nós tínhamos para reduzir as filas pelo Brasil inteiro acabavam não sendo validados. Então, a grande diferença que nós temos da segunda parcela para aquela anterior da primeira é que não há possibilidade de realização de DOCs até que você possa sacar. Quando puder sacar, o dinheiro vai automaticamente, o saldo remanescente vai automaticamente para a conta. Você quer explicar um pouco, Tatiana? Isso. No momento do calendário de saque do seu mês de aniversário, automaticamente o recurso sai da poupança digital, que a Caixa abriu de forma automatizada. O beneficiário não precisa fazer nada para essa abertura da conta digital, ela já está aberta, e ele vai poder usar digitalmente o seu recurso até a data do saque. E na data do saque, de forma automatizada, vai para a conta que ele recebeu a primeira parcela. Se ele recebeu em outro banco, vai para essa conta. Se recebeu na poupança da Caixa, vai para essa conta. Se ele recebeu na poupança digital, já continua na mesma conta, mas ele tem direito ao saque, num dos canais de atendimento da Caixa. E, exatamente, dos 30 milhões, 20 milhões eram contas digitais, 7 milhões eram conta na Caixa e ao redor de 3 milhões eram em outros bancos. Então, dos 30 milhões, 90 milhões estavam ou em contas de poupança na Caixa ou em contas digitais, e 3 milhões ao redor em outros bancos. Então, esse é um número de grandeza para que as pessoas entendam, mas basicamente não mudou quase nada. O que mudou é que os DOCs não estão sendo permitidos até o dia que se possa efetivamente sacar dinheiro nas contas. São 10 dias mais ou menos de diferença. Ok. A vice-presidente Tatiana, a Cláudia Bontempo, da TV Globo, ela pergunta o seguinte: muitas mães, chefes de família, se queixam de que o pagamento do auxílio não foi dobrado. Como elas podem recorrer? O mesmo vale para outras pessoas com dúvidas? Elas ainda podem recadastrar? Como elas podem recorrer do benefício? Bom, pela lei, as mães monoparentais, elas têm o direito a 2 cotas, 1.200. O que nós vemos aí, como o presidente comentou, quem faz essa análise é a Dataprev, que é também homologado depois da análise pelo Ministério da Cidadania. Então, nós recebemos já os CPFs com o valor do pagamento. Mas o que nós vemos é que, às vezes, as mães, apesar de se declararem monoparentais, às vezes, no cadastro delas, lá no cadastro único, principalmente, elas tinham, sim, um companheiro. E o cadastro único está posto, ele não é modificado. Então, elas têm uma expectativa de receber uma parcela de 1.200, mas o cadastro delas, pela lei que está colocada, elas têm direito a uma parcela de 600. Nesses casos também, em que a pessoa já recebia algumas indicações de algumas mulheres que comentam que, apesar de não haver o marido em casa, ele declarar os CPFs dos filhos. Então, nesse caso, é denúncia. Então, tem um canal de denúncia, tem um site do Ministério da Cidadania que pode ser utilizado para isso, porque não tem, na análise, como se saber se realmente a declaração que foi feita é correta ou não. E o canal é o telefone 121, do Ministério da Cidadania, ou o portal Fala BR. Então, de uma maneira muito clara, o que a Tatiana acabou de explicar, de uma maneira transparente, existem problemas. E esses problemas, muitas vezes, são porque o cadastro que é recebido para a Dataprev, para análise, tem alguma questão que não é fiel à realidade de hoje. Então, é muito importante
que as pessoas, ao entender este problema, utilizem o 121 ou o site Fala BR. Fala BR, porque é fundamental para que a Dataprev possa analisar de uma maneira correta. E isso é uma coisa clara. Muitas vezes as pessoas falam que são casadas, mas não tem nenhum documento. Então, é algo importante. Aqui a gente vê claramente, uma demonstração muito clara, de que, às vezes, quando nós temos esse banco de dados que nós estamos formando, há uma falta grande de documentação. As pessoas acabam, muitas vezes, não se casando no papel. Então, é muito difícil. Como é que o banco de dados vai poder refletir uma realidade que não foi colocada de uma maneira clara? E, às vezes, o contrário. As pessoas já se separaram e também isso não foi colocado no papel. Então, como são 30 milhões de pessoas, na verdade, agora 39 milhões de pessoas que não estavam em nenhuma base de dados do governo federal, é certo que teremos vários desses casos, mas, de novo, temos até o dia 3 de julho para realizar todos os ajustes, e sim, podem ter ajuste, mas é importante procurar esses, seja o 121, seja o Fala BR, que é o canal do Ministério da Cidadania. Obrigado. Presidente, a internauta Rê Santos, ela faz a seguinte pergunta. Oi, para quem foi aprovado e tem conta no Banco da Caixa, vai poder sacar pela conta ou vai ter que fazer uma conta digital pelo Caixa Tem para poder sacar? Eu posso responder. Ela não precisa fazer a conta digital. Como eu falei antes, é de forma automatizada, conforme o calendário que o presidente apresentou, ela tem direito a esse crédito da forma digital. Quando chegar a data do saque, automaticamente vai para a conta que ela recebeu a primeira parcela. Então, assim, o cidadão não precisa fazer nenhuma ação. É tudo de forma automática. E ela poderá sacar na conta que ela indicou, que ela recebeu a primeira parcela. Ok. Eu quero agradecer a participação, então, a nossa coletiva transmitida pelo YouTube, teve um pico de 1.300 pessoas assistindo simultaneamente, 9.700 pessoas no total. Boa tarde, presidente, boa tarde, vice-presidente Tatiana. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos. Pode falar, Tatiana. Agradecemos, então, a participação de vocês. Tati. Oi, agradeço mais uma vez. Agradeço mais uma vez aqui a participação. Acho que sempre a gente acrescenta e as dúvidas são muito importantes para minimizar a fila. Quanto mais a gente puder divulgar esse calendário e explicar, acho que vocês têm um papel fundamental nisso para nos ajudar numa operação aí de pagamento gigantesca, né, nesse desafio todo. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada a você que nos acompanhou aí pelo YouTube, ao vivo, transmissão da Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.